Fala galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta para mais um vídeo, né, do nosso curso. E nesse vídeo a gente vai falar de um conteúdo muito importante, né, no decorrer aqui dos nossos aprendizados. E vai ser sobre opcionais, né, os famosos optionals aqui no Swift. E o Matheus vai trazer esse conteúdo de optionals para a gente. E Matheusão, passa a bola para ti, se garante aí. Opa, vamos que vamos, mano. Então, gente, o conteúdo de hoje é sobre opcionais, né? Como o Iago falou. E antes da gente entrar aqui a fundo no código, né? O opcional ele tem seu próprio símbolo. Ele é um superpoder que a gente pode dar para nossas variáveis e constantes, por exemplo. Uma variável que ela é opcional, né? Ela pode ter um valor ou ela pode ter ausência de valor, ou seja, pode não ter nada. E a ausência de valor aqui no Swift é representado por uma palavra-chave que se chama new, beleza? Então vamos deixar aí devagar e vamos aqui para a prática, que com certeza vai ficar muito melhor de entender, certo? Então, pessoal, vamos aqui para o primeiro tópico, né, que é como declarar opcionais. Eu vou aqui, por exemplo, né, criar um código um código bem corriqueiro, né, que a gente já está acostumado, que eu vou criar aqui uma variável chamada name, do tipo string, e vou atribuir aqui um valor inicial para ela, Matheus, por exemplo. Até aqui, nenhuma novidade, né? Mas como tornar essa variável opcional? Do jeito que essa variável está aí, ela não é opcional, tá? Então, ela não pode ter ausência de valor, ou seja, eu não posso atribuir new para ela. Então, se eu vim aqui na linha seguinte e atribuir new, aqui o compilador, né, ele vai começar a gritar com a gente. Por quê? Porque essa minha variável não é opcional. E como que a gente, né, dá esse superpoder para ela? Basicamente, colocando um ponto de interrogação depois do tipo da variável, tá? E aí, quando a gente faz isso, né, essa variável, ela pode ter nada, né? Ela pode ser new, como ela pode ter um valor associado a ela. Beleza? Então, eu posso vir aqui, né? Eu criei ela nessa variável, eu digo, a gente fala que ela é do tipo string opcional, minha variável name. Eu atribuí Matheus aqui para ela. Na linha seguinte aqui, eu atribuí new e eu poderia vir posteriormente colocar aqui Iago, por exemplo. E lembrando que esse caráter de mutabilidade, né, é definido aqui pela variável var, né? Se eu tivesse colocado isso aqui como let, posso criar constantes opcionais, mas aí ela é imutável, né, no caso. As próximas linhas aqui vão dar erro, porque eu já criei e atribuí um valor para ela, né? Então, consequentemente, né, como é uma constante, eu não posso estar modificando o valor dela, por exemplo. E agora eu quero fazer um exercício bem legal. Eu vou voltar aqui o var, certo? E aí eu vou dar um print, né? Vou deixar aqui só Matheus, por exemplo, e vou dar um print, vou imprimir no console o conteúdo dessa variável, tá? Então eu printei o programa que foi executado e aqui está aparecendo um optional, e dentro desse option, né, está aparecendo aqui uma string, né, com conteúdo Matheus. Mas o que acontece, gente? É um conteúdo um pouco mais avançado, né? Envolve falar de opcionais tecnicamente envolve dois conteúdos que a gente ainda não viu, certo? Porque o opcional ele é um enumerador que usa generics, né? E aí esse enumerador ele tem dois cases. Aqui eu vou devagar, gente. Nesse primeiro momento essas coisas de generics e enum, se você não estiver entendendo muito a fundo, não estiver entendendo na real mesmo, fiquem tranquilos, tá? Que a gente vai abordar isso com calma, mas eu vou falar isso para dar esse embasamento, tá? Então, o opcional ele é um enum, certo? Que tem dois cases. E esse enum ele usa o tipo genérico, né? No primeiro case, eu tenho nenhum valor, né? E no segundo case, eu tenho um valor associado ali com um case de value, né? Por exemplo. Então, o que está acontecendo aqui é isso, né? Só que vamos supor que você quer pegar esse name aqui e quer colocar ele, né, na sua tela, é um título ali de uma tela do seu aplicativo, alguma coisa nesse sentido. Só que você não quer colocar essa string aqui, ó, opcional, né, abre e fecha parênteses e dentro Mateus. Você quer colocar só Mateus, né? Então, a gente costuma dizer que esse nome aqui ele está embrulhado, né, pelo opcional. E aí existem formas, né, algumas formas que a gente vai ver aqui de desembrulhar, né, esses opcionais, por exemplo. Então, se eu vim aqui, ó, nessa parte de force wrapping,
Observem que eu não vou entrar no mérito agora de que se é certo, é errado, o que é melhor, já já a gente vai entrar nesse mérito, mas o Force Wrap, ele é uma forma de desembrulhar, né, os opcionais. Então, eu posso vir aqui no print, ó, fazer um novo print, colocar name e usar o Force Wrap, certo? E eu vou executar o código, e aí a gente já consegue ver a diferença nos prints, né? No primeiro print aqui, o valor está embrulhado, e nesse segundo aqui, a gente costuma dizer que eu desembrulhei, né? Eu peguei de fato só o conteúdo ali e não a parte do opcional. E era de fato o que eu queria fazer. E agora, né, eu vou entrar no mérito do que se é legal, se não é legal, o que pode acontecer, né, usando Force Wrap nas nossas aplicações e alternativas. Assim como a gente contextualizou ali o problema de crash, né, que é um problema que acontece em tempo de execução, e isso pode fazer com que o seu aplicativo feche, né, na cara do usuário, por exemplo, quando ele está fazendo uma determinada operação, e aí, né, tem toda uma série de consequências ruins que isso vai trazer, né? Pô, o usuário vai entrar em contato com o seu time de suporte para entender o que está acontecendo. Na pior das hipóteses, né, ele pode até deixar de ser seu cliente aí por conta de alguma insatisfação, né? Porque o software ele não está estável, né? O aplicativo não está estável, pelo contrário, ele tenta fazer alguma coisa, o app fecha do nada e ele fica sem entender. Então, lá nos arrays a gente deu esse contexto, né? Então, quando você tenta acessar um index que não existe ali no seu array, não acontece nada em tempo de compilação, mas em tempo de execução dá um problema, que é o crash. Isso pode acontecer aqui também quando a gente utiliza o Forcing Wrapping, tá? O Forcing Wrap, gente, nada mais é do que a gente, né, como pessoa desenvolvedora, falando assim para o compilador. Meu patrão, isso é a gente falando para o compilador, tá? Meu patrão, fique na sua, que eu sei o que é que eu estou fazendo. Se eu estou colocando um Forcing Wrap aqui, é porque eu garanto para você, com toda a certeza do mundo, que sempre vai ter um valor aqui. Né? Nunca vai ter nil. Lembrando, né, que o opcional são dois caminhos válidos, né? Ou nil, que é a ausência do valor, nada, ou o valor do tipo que a variável foi definida, né? Então, só existem dois caminhos. E aí, quando a gente coloca o Forcing Wrap, a gente está dizendo isso para o compilador, né? Cara, eu sei o que eu estou fazendo, eu garanto que sempre vai ter um valor aqui. E o compilador, ele fala, beleza, se você está me garantindo, show demais. Só que se por um acaso, né, não tiver um valor aí, tiver nil, ou seja, não tiver nada, fique ciente que vai acontecer um erro em tempo de execução para o seu usuário. Né? Então é isso que acontece, né? Essa negociação que é feita. Por isso que a gente vai demonstrar que o erro, né, a gente vai falar das alternativas, é por isso que o Forcing Wrap ele não é tão legal, né? Porque muitas vezes, né, o conteúdo daquela variável ele pode ser nil, né, por algum motivo, e aí se isso acontecer, o seu app vai crashar. Então a gente tem formas seguras de fazer esse desempacotamento, esse desembrulhamento, né, do opcional de forma segura, e a gente consegue tratar até o caso de falha, né? Eu consigo fazer alguma coisa quando ao invés de um valor tem mil ali, né? Que é o que a gente vai ver. Mas antes disso, vamos simular aqui um erro, né? Eu falei, vamos ver na prática agora. Eu criei aqui uma variável name opcional, string, beleza, printei aqui, ó. Antes de usar Forcing Wrap, ali onde eu estou usando Forcing Wrap, aqui, eu vou atribuir new a minha variável name. Observe que eu já quebrei o contrato que eu fiz com o compilador. E o problema dos erros em tempo de execução são esses, né? Que a gente não tem visibilidade deles, né? A não ser que a gente entenda o que está acontecendo no código, mas o compilador ele não reclama, né? Ele não fala nada para a gente, ele não dá pistas. Então, para a gente, parece um código normal, mas aí quando acontece a sequência de passos, né? Acontece o problema lá na execução. Então, eu vou executar aqui o código, certo? Eu executei e xabum, pum, explodiu tudo. Realmente, eu falei para o compilador que ia ter uma coisa aqui e não tinha. Né? Então, quando isso acontece, o app crash. Então, existem formas seguras, né, de verificar esse desembrulhamento, de tratar o caso quando não tem nada de forma segura. A primeira delas, né, é o if-let. Eu vou comentar essa linha aqui. E aí o if-let, gente, ele funciona da seguinte forma. A sintaxe, o ifzão, que a gente já viu lá em declarações condicionais. If-let, aqui o nome, né, da variável que a gente quer desembrulhar, que no caso aqui é name, e abre
abre e fecha chaves aqui no caso, certo? Então aqui eu vou pedir para printar esse nome, e aí como eu falei, gente, aqui a gente pode tratar o erro, né? Eu posso colocar aqui o senão, né, do if que a gente viu. O que vai acontecer? Se na minha variável opcional tiver um conteúdo válido, né, tiver valor, esse bloco de código ele é executado. Se não tiver, ele executa aqui o bloco do else, entendeu? Então eu posso vir aqui, ó, dar um print, por exemplo, né, esta variável não tem valor. Ela é 1000, certo? Então eu vou executar aqui esse código, né, e vou testar os dois cenários. O primeiro cenário que eu vou testar tem um valor, né, realmente, eu espero que esse bloco de código aqui ele seja executado, né, ou seja, o print do nome. Então eu executei, ele está executando aqui o print de cima, né, eu vou comentar também. Para não polylog, ele printou, né, aqui o nome. Então ele veio aqui, executou, conseguiu desembrulhar, porque tinha um valor válido e executou essa linha de código. Agora eu vou descomentar a linha 10, né, onde eu atribuo o new, então o que eu espero? Que ela não printe o nome, né, que ela printe essa instrução. Porque ele vai tentar desembrulhar o name, só que ele não vai conseguir, porque não tem um valor válido ali. O conteúdo da variável opcional é new. E aí vai printar, né, esta variável não tem valor. Ela é new. E aí eu executei, né, e foi realmente o que aconteceu. Então, assim, essa é uma forma segura, né? Eu consigo tratar tanto o cenário em que eu consigo desembrulhar o valor, onde tem um valor válido, e o cenário quando é new. Né? Então, outra forma também, né, de desembrulhar variáveis opcionais é usando o guard, né? Se vocês lembrarem lá da parte de declarações condicionais, a gente deixou aquele gostinho ali para que vocês se motivassem e fossem atrás desse conteúdo que é muito importante também. Para usar o guard aqui como exemplo, gente, eu vou ter que criar uma função, tá? Eu sei que a gente não viu o conteúdo de função ainda, mas eu vou criar só para conseguir utilizar e o código executar, tá? Mas ali quando a gente for falar de funções, a gente vai entrar no detalhe, assim como a gente vai entrar no detalhe de enum, que foi um conteúdo que eu trouxe aqui para falar de opcional e de generics. Então, todos esses três conteúdos que a gente não vai estar vendo aqui na minúcia, né, no detalhe, que é funções, generics e enum, a gente vai ver nas próximas aulas, beleza? Por enquanto aqui vamos focar no guard. Sintaxe do guard é bem parecida com a do if ali, eu uso a palavra reservada guard, let, o nome aqui da variável que eu quero desembrulhar, né, que no caso é name, vou comentar aqui, name, e aí eu coloco um else. Um pouquinho é parecido e diferente ao mesmo tempo, e aqui eu tenho que colocar um return. Isso aqui é a sintaxe padrão. O que acontece? Aqui eu costumo falar que é o inverso do if, né? Aqui, se ele conseguir desembrulhar, ele vem para cá, ó. Ele pula o escopo do else e vem para essa linha aqui, por exemplo. Então, aqui, ó, conseguiu desembrulhar. E ele executa tudo que está no escopo externo ali. Se ele não conseguir desembrulhar, né, ele entra aqui dentro do else, logo aqui no início, né? O guard ele é muito legal quando você quer testar em condição ou quer desembrulhar alguns opcionais. E aí, se der erro logo no começo, né, você não executa o restante, né? Você já para logo ali no começo da função, por exemplo. Então aqui, ó, dentro desse else, seria o cenário que ele não conseguiu desembrulhar. E aqui, fora do escopo do else, é o cenário que ele consegue desembrulhar ali o conteúdo do opcional. E aqui eu vou só chamar a função, certo? Porque senão esse código nunca vai ser executado. Então, vou executar aqui, e aí ele pintou aqui, nessa variável não tem valor, ela é new, realmente, né? Porque a gente atribuiu new aqui. Só que se eu comentar essa linha, ele vai printar o nome, né? Que no caso é Matheus. Então, também é uma forma segura, né, de fazer de desembrulhar, desempacotar os opcionais. E outro operador que eu queria trazer aqui, por último, mas não menos importante, é o operador de coalescência nula, certo? E aí o sinal desse operador, gente, são 2 pontos de interrogação, isso mesmo. O exemplo que eu vou criar aqui para explicar o funcionamento dele é o seguinte: eu vou criar uma variável que eu vou chamar de default name, certo? Que eu vou colocar aqui
é um conteúdo default name, e vou criar uma variável opcional, name, recriar, na verdade, opcional, e eu vou colocar aqui Matheus, por exemplo. E eu vou fazer um print, e dentro do print eu vou usar o operador de coalescência nula. Eu vou fazer o seguinte, redeclaração, né? Então eu vou comentar aqui. Eu vou fazer o seguinte, eu vou tentar printar o name, e aí vou usar o coalescência nula. E vou botar aqui default name. Como é que o operador de coalescência nula ele funciona, gente? Ele só funciona quando a variável ou constante que está aqui na esquerda, né, no caso name, é uma constante, né, uma variável opcional. Né, e ele funciona da seguinte forma: se esse opcional que está aqui ele for new, ele executa o default. Né, ele pula isso daqui e executa o default. E aí, se no caso o conteúdo que tiver aqui name for válido, ele executa o name. Então, por menores, o que vai acontecer aqui é o seguinte: eu criei meu opcional name, né? Só que ele tem um conteúdo válido. Então, ele vai printar aqui para a gente, né? O meu nome, Matheus. Por quê? Porque dentro de name tem um conteúdo válido. Então, eu executei, ele printou Matheus. Só que se por um acaso eu atribuir new aqui para o name, ele vai executar o default name. Né? Então, o operador de coalescência nula ele funciona assim. Se o opcional tiver um valor válido, beleza, ele usa esse valor válido. Se o opcional for new, ele usa o case default. Né? Ele usa aqui o que vem depois do operador de coalescência nula, por exemplo. Então, se eu executar esse código aqui com name new, né, ele vai printar o default name, que no caso é essa string aqui. Certo? Então, vou executar. Beleza. E ele executou o default name. E aí, galera, o conteúdo que eu queria trazer de opcionais hoje era esse, né? Aqui começando de como declarar e das formas de desembrulhar, né? Muito cuidado com o force wrap, né? Porque ele pode causar esse tipo de problema na sua aplicação em tempo de execução. Usem aqui as formas seguras, né, de fazer esse desempacotamento, que é o if-let e o guard-let. A gente tem um operador que é muito usado também, que é o operador de coalescência nula. Beleza? Tamo junto demais. Obrigadão pela audiência. A audiência hoje está no talo, né? E, Iagão, cara, queria passar a bola para você aí. Se você tiver alguma dúvida, pode ficar à vontade. Se não tiver dúvida, pode fechar o vídeo daquele jeito e vamos que vamos. Opa, Matheusão, eu acho que vale a pena, né, a gente falar sobre a sintaxe, né, que a gente usou aqui na aula do if-let e do guard-let, né, que é uma sintaxe bem atual e que para quem está praticando aí em casa pode não ter esse acesso, né, nos browsers aí que emulam o iOS, por conta que é muito recente, né, então só mostrar, né, como que é a maneira antiga, caso essa nova maneira não esteja funcionando aí para quem está tentando em casa. Boa, bom ponto, mano. Então, gente, como o Iagão falou, essa nova forma aqui veio numa versão, eu não sei de cabeça aqui qual é a versão do Swift, tá? Mas se caso vocês tentarem dessa forma e o compilador começar a reclamar, essa forma aqui que é a antiga funciona, tá? É um pouco mais feia, né, verbosa, mas ela funciona. Então, pô, tentei essa forma, não funcionou, dessa forma aqui que funciona, tá? Basicamente, você está criando aqui uma constante nova que vai armazenar aqui, né, o conteúdo de name, caso ele consiga desembrulhar. E aqui você coloca qualquer nome, né, new name, por exemplo. Só que o que aconteceu? Quando a gente ia fazer esse desempacotamento, né, as pessoas desenvolvedoras acabavam usando o mesmo nome. Né, e aí por isso que surgiu essa atualização da linguagem, né? Que é, tipo, não precisar colocar esse recebe, né, esse igual name aqui, só essa versão. E aí para o guard, gente, mesma coisa, tá? Tem aqui o guard, né, por exemplo. Vou comentar aqui o código. Função 2, então ele vai dar aqui redundância de name. Mesma coisa, tá? Só colocar aqui ó, igual name, recebe name, né, a versão antiga. Beleza? Então, se a versão mais atual, que é menos verbosa, não funcionar, vocês têm aqui a versão antiga, que vai funcionar de boa, o desempacotamento. Show de Beleza? bola. Show de bola, Matheus. Pô, outra coisa que eu acho que é importante a gente comentar aqui no finalzinho do vídeo é o seguinte, né? Pelo menos eu, quando eu estava aprendendo opcionais,
eu não via assim muito sentido, principalmente por não ter muita afinidade com a programação, eu não via muito sentido por que eu vou atribuir um valor nil e por que eu tenho que tratar esses dois casos. Eu acho que vale a pena dar assim uma pequena observação, né, de como que assim a rotina, né, da gente como dev iOS, como que essa funcionalidade salva demais no nosso dia a dia, né, quando a gente acessa, por exemplo, requisições, né, onde a gente não tem certeza se a gente vai receber alguma coisa. Eu acho que vale a pena só dar uma observaçãozinha nesse ponto. Boa, bom demais. Eu acho que o primeiro ponto, assim, até para contextualizar, assim, sobre o uso de opcionais, gente, quando a gente está criando uma aplicação, a gente está tentando modelar objetos, né? E aí, um exemplo bem prático, por exemplo, vamos supor que eu faça uma pergunta para o Iago, né? Iago, sei lá, o Iago, ele gosta de cerveja, né? Aí eu falo para vocês, qual que seria um tipo legal para modelar a resposta dessa pergunta? Vocês podem falar, booleano, Matheus. Booleano é um tipo legal. Por quê? Porque o Iago gosta de cerveja, né? Então é verdadeiro ou ele não gosta. É falso. Só que a forma de. Só que isso não é bem verdade, né? Porque a pessoa que está respondendo essa pergunta poderia não saber. Então, assim, cara, de repente eu não sei se o Iago gosta de cerveja ou não. De repente o Iago é uma pessoa que não gosta de cerveja. E eu tenho essa opção de não sei. Então, o tipo booleano opcional, né, ele seria o tipo mais adequado para modelar esse dado, por exemplo, né? Porque, pô, se o Iago gostar é true, se o Iago ele não gostar é false, né? E se eu não souber é nil, por exemplo, né? E outro local, sim, que os opcionais eles são muito válidos, né? É quando a gente faz uma requisição para o back-end e aí a resposta que o back-end retorna, né, pode ter diversas variações, né? E uma dessas variações, o valor pode existir ou ele pode não existir. E o fato do dado não existir não caracteriza um erro. É só uma variação da resposta do back-end, né? Então, uma forma de modelar esse dado também é usando os opcionais, né? Porque aí eu consigo garantir, se o valor vier, beleza, não vai quebrar, e se o valor não vier, também não vai quebrar, porque foi um contrato, né, que foi firmado ali entre o mobile, né, e o back-end, a gente concordou que tem essas duas variações, ou determinado valor pode vir e pode não vir, e o aplicativo do cliente ele tem que continuar funcionando da mesma forma, tá? Então, esses são alguns exemplos aí do uso, tem outros exemplos mais, mas eu acho que esses dois aí são mais suficientes para a gente começar, beleza? Show de bola, Matheus. Eu acho que, em resumo, né, o uso de opcionais, assim, se trata da gente programar o nosso app de forma com que a gente não sabe se a informação ela vai vir ou se ela não vai vir e manter o nosso app funcionando, mesmo com essa informação não vindo, não sendo possível, né, extrair, seja por conta de internet, de, enfim, N motivos. Então, pô, opcionais eu acho que é, assim, um dos principais conteúdos aqui do curso e a gente usa bastante, bastante mesmo. Então, galera, eu acho que se o Matheus não tiver nenhum ponto aí a adicionar ainda sobre os opcionais, eu acho que é isso. Algum ponto, Matheus? Cara, eu acho que não, Iagão. Só, mano, encerrando o vídeo aqui, né? Pedir pra galera se inscrever no canal, deixar o like. Qualquer dúvida, podem arrochar aí nos comentários, beleza? E certeza, né, que com a nossa lista de exercícios, vocês vão conseguir sim treinar, né, toda essa parte de opcionais. Show de bola. Então, valeu, galera. Até a próxima. Valeu, pessoal.